Estas mensagens da parte do Senhor foram comunicadas ao profeta Zacarias, filho de Beriquias e neto de Ido, no 8º mês do 2º ano de reinado de Dario. O Senhor dos Exércitos irou-se extremamente com vossos pais. Anuncia, pois, diante de todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: retornem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os vossos pais. Os primeiros profetas em vão insistiram com eles para que se arrependessem dos seus maus caminhos. Venham, tornem para mim, dizia o Senhor Deus. Mas não quiseram ouvir-me, não me deram ouvidos. Os vossos antepassados e os profetas há muito que faleceram. Lembrem-se, no entanto, da lição que eles tiveram de aprender, pois a palavra de Deus é persistente. Apanhou-os e castigou-os. Por fim, arrependeram-se, tivemos o que merecíamos, reconheceram eles. O Senhor fez-nos aquilo que nos avisou que faria. No dia 24 do 11º mês, era ainda o 2º ano de reinado de Dario, o Senhor comunicou outra mensagem ao profeta Zacarias, filho de Beriquias e neto de Ido, numa visão dada durante a noite, em que viu um homem sentado num cavalo vermelho, que estava parado entre murtas num vale. Atrás dele estavam outros cavalos, vermelhos, castanhos e brancos, cada um com o seu condutor. Um anjo pôs-se ao meu lado e perguntei-lhe: para que servem todos esses cavalos? Vou mostrar-te o que significa. Então o homem que estava entre as murtas respondeu-me: o Senhor enviou-os para patrulharem a terra. Nessa altura, os outros cavaleiros dirigiram-se ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: acabamos de percorrer a terra inteira, por toda a parte há prosperidade e paz. Após ter ouvido isto, o anjo do Senhor exclamou: ó Senhor dos Exércitos, durante 70 anos a tua ira se derramou sobre Jerusalém e sobre as cidades de Judá. Quando mostrarás, enfim, a tua misericórdia sobre elas? O Senhor respondeu ao anjo que estava de pé ao meu lado, falando-lhes palavras de bondade e conforto. Então o anjo disse: proclama esta mensagem da parte do Senhor dos Exércitos: sinto um grande zelo por Jerusalém e por Sião. É grande a minha ira contra os povos pagãos que as rodeiam e vivem desafogadamente. Eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas outros afligiram-no mais do que deviam. Por isso, o Senhor declara: voltei-me para Jerusalém cheio de bondade. O meu templo tornará a ser reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e o mesmo acontecerá com Jerusalém. Diz ainda o seguinte: o Senhor dos Exércitos declara que as minhas cidades tornarão a transbordar de prosperidade. Darei o meu conforto a Sião e darei a minha preferência a Jerusalém. Então reparei em 4 chifres. O que significa isto? Perguntei ao anjo que falava comigo. Respondeu-me: representam 4 forças mundiais que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 ferreiros. Que vieram estes homens fazer? Perguntei. Ele respondeu: vieram para derrubar as 4 forças que dispersaram Judá tão terrivelmente. Vieram para os triturar na bigorna e os lançar para longe. Quando tornei a olhar em volta, vi um homem com uma fita métrica na mão. Onde vais? Perguntei-lhe. Medir Jerusalém no seu comprimento e na sua largura. O anjo que estava a falar comigo afastou-se e um outro anjo foi ao seu encontro. E disse-lhe: corre e diz a este jovem que Jerusalém vai ser de novo habitada como as aldeias sem muros. Serão tantos os seus habitantes e animais que já não poderá ter muralhas. Porque eu mesmo, diz o Senhor, serei o muro protetor de fogo ao seu redor e serei a glória no meio da cidade. Venham, fujam da terra do norte, da Babilônia, diz o Senhor a todos os exilados ali. Espalhei-vos aos 4 ventos da terra, mas tornarei a trazer-vos à pátria, diz o Senhor. Foge, foge, Sião, tu que habitas na Babilônia. Porque isto é o que diz o Senhor dos Exércitos:
enviou-me para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam. Portanto, qualquer que vos tocar, fere a menina dos meus olhos. Esmagá-los-ei com o meu punho e os seus escravos tornar-se-ão os seus senhores. Saberão então que foi o Senhor dos Exércitos quem me enviou. Vim para viver convosco, no vosso meio, diz o Senhor. Por isso, canta, ó filha de Sião, e alegra-te. Nessa altura, muitas nações se converterão ao Senhor e serão também meu povo. Viverei no meio de ti. Saberão então que foi o Senhor dos Exércitos quem me enviou a ti. Judá será a propriedade do Senhor na Terra Santa, visto que Deus mais uma vez decidirá escolher Jerusalém. Calce toda a humanidade perante o Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então mostrou-me Josué, o sumo sacerdote, em pé perante o anjo do Senhor. Satanás também lá estava, à sua direita, acusando Josué de muitas coisas. O Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, repreende-te. Decretou misericórdia para com Josué e a sua nação. Ele é como um tição tirado do fogo. As roupas de Josué estavam sujas, enquanto se mantinha na presença do anjo. Então o anjo disse aos que ali estavam: Muda-lhe essa roupa suja. E voltando-se para Josué, repara, tirei a tua iniquidade e agora dou-te uma roupa nova. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo na cabeça. Vestiram-no, pois, de novo e puseram-lhe na cabeça um turbante limpo, na presença do anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse a Josué com solenidade: O Senhor dos Exércitos declara: Se andares nos meus caminhos e obedeceres ao que te mando, dar-te-ei a responsabilidade do templo, para que o mantenhas santo. Também te darei um lugar entre estes que aqui estão. Escuta-me, Josué, sumo sacerdote, e todos os sacerdotes que se assentam diante de ti. Vocês são uma ilustração das boas coisas que hão de acontecer. Não estão a ver? Josué representa o meu servo, o renovo que hei de enviar. Pus diante dele uma pedra única, que tem 7 faces, e gravarei nela uma inscrição. Num só dia tirarei os pecados desta terra. Depois disso, declara o Senhor dos Exércitos, viverão em paz e com prosperidade, cada um na sua casa, com a sua vinha e a sua figueira. O anjo que estivera a falar comigo tornou a despertar-me, como se eu tivesse estado a dormir. Que veste agora? Respondi: um candelabro todo em ouro e um reservatório de azeite para alimentar as luzes através de 7 tubos. Vejo igualmente 2 oliveiras, uma de cada lado. Então perguntei ao anjo: Meu senhor, qual será o significado disto? Não sabes o que simbolizam? Perguntou o anjo. Não, senhor, não sei. Então ele disse-me: Esta é a mensagem do Senhor para Zorobabel, não pela força, nem pelo meu poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, nenhuma montanha, por mais alta que seja, poderá ficar de pé diante de Zorobabel. Será aplanada na sua frente. Zorobabel acabará por construir este templo, com altas exclamações de gratidão pela misericórdia de Deus, afirmando que tudo foi feito só pela sua graça. Recebi outra mensagem da parte do Senhor. Zorobabel pôs os alicerces deste templo e irá acabá-lo. Assim, saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prólogo nas mãos de Zorobabel. Estas 7 luzes simbolizam os olhos do Senhor que tudo vêem, em todo o mundo. Perguntei seguidamente quanto às 2 oliveiras de cada lado do reservatório. Também lhe perguntei quanto aos 2 ramos de oliveira que escorriam azeite para dentro do candelabro de ouro, através dos tubos de ouro. Não sabes? Inquiriu. Não, senhor, respondi. Então disse-me: representam os 2 ungidos que estão ao serviço do Senhor de toda a terra. Levantei novamente os olhos e vi um rolo que voava no ar. Que estás a ver?
O anjo perguntou-me. Um rolo a deslocar-se no ar, respondi, tem 10 metros de comprimento e 5 de largura. E ele disse-me, este rolo contém as palavras de Deus, amaldiçoando a terra inteira, afirmando que todos os que roubam e mentem já foram degradados. Enviou esta maldição à casa de todo o que rouba e de todo o que jura falsamente pelo meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. E a minha maldição permanecerá sobre a sua casa, acabando por destruí-la inteiramente. O anjo deixou-me, por um momento, voltando depois para me dizer, repara nisso que se está a deslocar no ar. O que é? Perguntei. É uma vasilha que se usa para medir grão, que está cheia com o pecado que prevalece por toda a parte. De repente, uma pesada tampa de chumbo, que cobria o recipiente, foi tirada e pude ver uma mulher lá dentro. Representa a maldade, disse ele, e empurrou-a para dentro do recipiente, tornando-a pôr em cima a tampa. Depois vi 2 mulheres voando, com asas semelhantes às de uma cegonha. Pegaram naquela vasilha e levaram-na com elas pelos ares. Para onde levaram elas a vasilha? Perguntei ao anjo. Para Sinar, Babilônia, replicou-me, onde vão construir-lhe um templo. Quando o templo estiver pronto, porão a vasilha no seu lugar próprio. Ergui novamente os olhos e vi 4 carros que saíam dentre aquilo que parecia ser 2 montanhas feitas de bronze. O primeiro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por brancos e o quarto por cinzentos malhados. E estes, que simbolizam, Senhor? Perguntei ao anjo que estava a falar comigo. São 4 espíritos celestes que estão perante o Senhor de toda a terra. Estão a sair para fazer a sua obra. O carro puxado pelos cavalos pretos irá para o norte. O que é puxado pelos cavalos brancos seguirá atrás dele. O dos cavalos cinzentos malhados dirigir-se-á para o sul. E os cavalos fortes estavam impacientes por partir, prontos para patrulharem a terra, de uma ponta à outra. Por isso, o Senhor disse, vão. Comecem a percorrer a terra. E logo se foram embora. O Senhor chamou-me, e disse, os que partiram para o norte executaram o meu julgamento e apaziguaram a minha ira. Numa outra mensagem disse o Senhor, Eldai, Tobias e Jedaías hão de trazer presentes de prata e de ouro da parte dos judeus exilados na Babilônia. No próprio dia em que chegarem, vai ao encontro deles, na casa de Josias, filho de Sofonias, onde ficarão instalados. Aceita os seus presentes e faz deles uma coroa de prata e ouro. Coloca seguidamente essa coroa na cabeça de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Diz-lhe que o Senhor dos Exércitos lhe faz saber o seguinte: tu representas o homem que há de vir, cujo nome é Renovo, e que brotará deste lugar e edificará o templo do Senhor. Pertence-lhe o título realismo, governará como rei e como sacerdote, numa perfeita harmonia entre as duas funções. A coroa será dada a Eldai, Tobias, Jedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E muitos virão de longe, vindos de terras longínquas, para edificar o templo do Senhor. Quando isto acontecer, saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Mas nada disto acontecerá sem que obedeçam cuidadosamente às palavras do Senhor, vosso Deus. Veio outra mensagem da parte do Senhor para mim, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, no 4º ano do reinado de Dario. Os judeus da cidade de Betel mandaram um grupo de gente, encabeçados por Sarzer, governador da casa real, e também Regem-Meleque, que vieram ao templo do Senhor em Jerusalém para implorar o favor do Senhor e para perguntarem aos sacerdotes e profetas sobre se devem continuar os seus costumes tradicionais de jejum e lamentações durante o 5º mês de cada ano, como sempre fizeram. Foi esta a resposta do Senhor dos Exércitos: pergunta a todo o povo e aos sacerdotes o seguinte: durante estes 70 anos de exílio, quando jejuaram e choraram no 5º e 7º mês, estavam realmente a fazê-lo para mim?
e mesmo agora, nas vossas santas festividades consagradas a Deus, estão a pensar em mim ou unicamente no que vão comer, nas pessoas com quem se vão encontrar e no prazer que vão ter? Foram estas mesmas palavras que o Senhor disse por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, quando o Neguev, toda a região sul e as planícies costeiras eram habitadas. Veio ainda a palavra do Senhor dos Exércitos a Zacarias, diz-lhes que sejam honestos e justos, que não andem a meter cunhas a troco de dinheiro, que mostrem piedade e misericórdia cada um ao seu próximo, que não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem um pobre, que parem de tramar ciladas contra os outros. Os vossos pais não quiseram ouvir esta mensagem. Voltaram-me as costas, puseram os dedos nos ouvidos para poderem ficar descansados. Endureceram os corações como diamantes, só com medo de terem que aceitar a lei que Deus, o Senhor dos Exércitos, lhes tinha ordenado, que lhes revelara pelo seu Espírito através dos antigos profetas. Foi isso que fez cair sobre eles essa tamanha ira da parte de Deus. Chamei por eles, mas recusaram ouvir-me. Por isso, quando clamaram por mim, afastei-me. Espalhei-os, como se fosse um tornado, por entre as nações do mundo. A terra ficou desolada, já ninguém viaja sequer por ela. Aquela terra desejada está agora vazia, deserta. Senhor. Outra mensagem do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos diz assim: estou muito indignado. Sim, estou mesmo irado, por causa daquilo que todos os inimigos de Sião lhe fizeram. Agora voltar-me-ei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, a qual será chamada Cidade Fiel, a montanha do Senhor dos Exércitos, o Monte Santo. O Senhor dos Exércitos declara: as pessoas idosas, tanto homens como mulheres, voltarão a sentar-se nos seus lugares em Jerusalém, tendo cada um nas suas mãos a bengala em que se apoia, por causa da muita idade. Os rapazes e raparigas virão novamente em grande número às praças públicas para brincar. Diz o Senhor dos Exércitos: pode parecer inacreditável aos vossos olhos, um resto do povo, pequeno e desencorajado, mas para mim não é nada demais. Com toda a certeza que resgatarei o meu povo das extremidades do Oriente ao Ocidente, seja para onde for que tenham sido espalhados. Hei de trazê-los de novo para viverem em Jerusalém, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, guiando-os com justiça e com verdade. O Senhor dos Exércitos diz: trabalhem com coragem, vocês que ouvem agora as palavras dos profetas que vos falaram, quando se puseram os alicerces deste templo, a fim de que fosse edificado. Antes do empreendimento começar, não havia postos de trabalho, não havia salários, não havia segurança. Se tivessem de deixar a cidade, ninguém podia ter a certeza de regressar, porque cada um estava contra o seu semelhante. Agora, já não tratarei mais com o resto deste povo, como no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Semei a paz no vosso meio. As vinhas darão o seu fruto. O chão será fértil e dos céus virá abundante orvalho. Todas estas bênçãos darei ao povo deixado na terra. Assim como eram uma maldição entre as nações, ó povo de Judá e de Israel, assim vos salvarei e serão uma bênção. Não tenham receio. Trabalhem com coragem. Fiz o que prometera, quando os vossos pais me enfureceram, e garanti-lhes que seriam castigados. Por isso, agora também decidi fazer o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. Da vossa parte, é isto que devem fazer: falar a verdade e ser justos e honestos nos vossos tribunais. Não conspirem para fazer mal uns aos outros. Não amem o falso juramento, nem a mentira. Todas essas coisas repudio severamente, diz o Senhor. Aqui está outra mensagem que veio até mim da parte do Senhor dos Exércitos. Esses jejuns tradicionais e tempos de contrição coletiva, que realizam no quarto, quinto, sétimo e 10º mês, terminaram. Agora sejam celebrações festivas,
Por isso, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos de todo o mundo virão em peregrinação a Jerusalém, originários de muitas cidades estrangeiras, para assistir a estas celebrações. As pessoas escreverão umas às outras, dizendo: vamos todos a Jerusalém pedir ao Senhor a sua bênção sobre nós e que seja misericordioso para conosco. Venham todos já. Sim, muita gente, mesmo das nações mais fortes, se chegará ao Senhor dos Exércitos em Jerusalém, para lhe rogar a sua bênção. Assim diz o Senhor dos Exércitos: nesses tempos, 10 estrangeiros agarrar-se-ão às abas do casaco de um judeu, implorando-lhe: queremos ir com vocês, porque sabemos bem que Deus está convosco. Esta mensagem diz respeito à maldição que o Senhor faz cair sobre as terras de Adraque e Damasco, porquanto os olhos da humanidade, incluindo as tribos de Israel, estão colocados no Senhor. Condenada está Amate, perto de Damasco, e também Tiro e Sidom, por muito espertas que sejam. Tiro fortificou-se com um sistema de fortalezas e enriqueceu de tal forma que para ela a prata é como pó e o ouro fino como poeira do chão das ruas. Por isso, o Senhor a despojará e derrubará as suas fortificações no mar, será incendiada e arrasada. Asquelon verá isso e ficará cheia de terror, Gaza desfalecerá de desespero e também Ecrón, porque perderam a esperança de que Tiro servisse de barreira contra o avanço dos inimigos. Gaza será conquistada e o seu rei morto. Asquelon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão a cidade de Asdod e anularei a soberba dos filisteus. Farei com que vomitem a idolatria da sua boca e não comerão mais carne com sangue, nem outras abominações. Todos aqueles que ficarem vivos passarão a adorar a Deus e adotarão Israel como a sua nova família. Os filisteus de Ecrón casar-se-ão com os judeus, tal como fizeram os jebuseus há muitos anos. Rodearei o meu templo como um corpo de guarda, para guardar a entrada de exércitos invasores em Israel. Vigiarei estreitamente os seus movimentos, mantê-los-ei afastados. Não haverá mais opressores a dominar a terra do meu povo. Alegra-te intensamente, ó filha de Sião. Grita de contentamento. Vê, o teu rei aproxima-se de ti. Justo e salvador, manso e montado numa cria de jumento, num pequeno jumentinho. Removerei os carros de combate de Israel e tirarei os cavalos de Jerusalém, os arcos de combate serão destruídos. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio estender-se-á de um mar ao outro, desde o rio Eufrates até às extremidades da terra. Libertarei os teus prisioneiros de um poço sem água, por causa da aliança que fiz contigo, selada com sangue. Venham para um lugar de segurança, ó prisioneiros, porque ainda há esperança. Prometo que vos recompensarei a dobrar. Judá é o meu arco de atirar, Efraim a minha flecha. Ambos serão a minha espada, como a espada de um poderoso guerreiro brandida contra os filhos da Grécia. Senhor. O Senhor manifestar-se-á ao seu povo. As suas flechas serão lançadas como relâmpagos. O Senhor Deus tocará a trombeta e sairá contra os seus inimigos como um furacão no deserto, vindo do sul. O Senhor dos Exércitos defenderá o seu povo e eles subjugarão os guerreiros com fundas. Gritarão na batalha como ébrios e derramarão o sangue dos seus inimigos, como o sangue de um sacrifício sobre o altar. O Senhor, o seu Deus, salvará nesse dia o seu povo, como um pastor que vigia o rebanho. Brilharão na sua terra como joias numa coroa, realismo como será belo e maravilhoso. O trigo e o vinho novo darão beleza à juventude. Senhor. Peçam ao Senhor chuva na primavera. Ele, que faz os relâmpagos, vos dará bategueiros de água. Os campos tornar-se-ão pastagens luxuriantes. Que loucura pedir a ídolos coisas como essa! As previsões dos adivinhos são todas um amontoado de mentiras. Que conforto poderá haver em coisas que sabemos não serem verdade? Judá e Israel têm vagueado como ovelhas perdidas, toda a gente os ataca, pois não tem pastor para os defender.
a minha ira se acende contra os vossos pastores, os vossos chefes, e castigarei esses bodes. O Senhor dos Exércitos veio, enfim, socorrer o seu rebanho de Judá. Torná-los-ei fortes e gloriosos, semelhantes a cavalos de guerra na batalha. Deles sairá a pedra fundamental, a estaca principal que dá garantia, o arco da batalha, deles sairão os chefes. O povo de Judá será vitorioso como valentes guerreiros que pisam os inimigos na lama das ruas. O Senhor está com eles durante a luta, os seus adversários estão condenados. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Tornarei a estabelecê-las, porque as amo. Será como se nunca as tivesse afastado. Eu, o Senhor, seu Deus, ouvirei os seus clamores. Os efraimitas serão como valentes guerreiros. Estarão alegres como quem tenha bebido vinho. Os seus filhos verão isso acontecer e muito se alegrarão com aquilo que o Senhor fez. Assobiarei para eles e os ajuntarei, porque os resgatei. A partir do pequeno resto que ficou, tornarei a fazê-los crescer até à extensão anterior. Ainda que os tenha semeado pelas outras nações, eles se lembrarão de mim em terras remotas. Na companhia dos seus descendentes regressarão à sua pátria, a Israel. Farei com que voltem do Egito e da Assíria, para se radicarem novamente em Israel, em Gileade, no Líbano. Será até com dificuldade que todos encontrarão lugar para ficarem. Atravessarão em segurança o mar da angústia, as ondas do mar se retirarão para os deixar passar. O Nilo secará e o domínio da Assíria e do Egito sobre o meu povo terminará. Diz assim o Senhor, o meu povo será fortalecido com a força do meu poder. Irão onde quer que desejarem, para onde quer que forem, estarão sempre sob os meus cuidados. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo do julgamento consuma os teus cedros. Serão consumidos como por um fogo devastador que consome a floresta. Chorem, ciprestes, por causa da ruína desses cedros. Os mais belos, os mais altos, já caíram. Gritem de medo, carvalhos de Bezã, ao ver essas florestas consumidas. Escutem o uivo dos líderes de Israel, todos esses maus pastores, porque desapareceu a sua prosperidade. Escutem o rugir dos pequenos leões, são os príncipes chorando, porque o seu glorioso vale do Jordão está uma ruína. Então o Senhor, meu Deus, disse-me, arranja trabalho como pastor de um rebanho que esteja a ser engordado para o matadouro. Isto ilustrará a forma como o meu povo foi comprado e morto por maus líderes, que continuam sem castigo. Graças ao Senhor, agora estou rico, dizem os que os traíram, os seus próprios pastores que os venderam sem misericórdia. Eu não pouparei nem uns nem outros, diz o Senhor, pois deixarei que caiam nas garras dos seus líderes malvados, que os liquidarão. Farão da terra um deserto e não a protegerei das suas más ações. Tornei-me então pastor das ovelhas separadas para a matança, as mais necessitadas e frágeis ovelhas do rebanho. Fui então buscar 2 cajados e chamei um graça e a outro união, e com eles apacentei todas as ovelhas. Não só me liquidei os 3 maus pastores. Porém, tornei-me impaciente com estas ovelhas, com esta nação, e elas desgostaram-se de mim. Por isso, lhes disse, não quero mais ser o vosso pastor. Se tiverem de morrer, que morram. Se forem destruídas, não me importo. E as que ficarem, que se comam umas às outras. Peguei no cajado a que chamara graça e quebrei-o em 2, mostrando assim que tinha quebrado a minha aliança com todos os povos. Isto foi o fim do meu contrato. Então, os mercadores de ovelhas que estavam a observar compreenderam que Deus estava a dizer-lhes algo através daquilo que eu fiz. E eu disse aos seus líderes, se quiserem, deem-me a minha paga, aquilo que decidirem, se assim entenderem. Fizeram então contas ao meu salário e deram-me 30 moedas de prata. Disse-me o Senhor, atira isso para dentro do cofre do templo, essa fortuna em que fui avaliado por eles. Peguei nas 30 moedas e lancei-as lá para dentro.
Quebrei também o meu outro cajado, união, para mostrar que o laço de união entre Judá e Israel estava igualmente quebrado. Seguidamente, o Senhor mandou-me de novo procurar trabalho como pastor. Desta vez o meu papel era servir como pastor insensato. E disse-me, isto é uma ilustração de como entregarei esta nação aos cuidados de um pastor que não se preocupará com as ovelhas que estão a morrer, nem com as que se desgarram, não tratará das que se ferirem, nem alimentará as saudáveis, pelo contrário, pegará nas mais gordas e comerá a sua carne e lhes partirá as patas. Ai desse pastor insensato que não se preocupa com o rebanho. A espada lhe ferirá o braço e trespassará o olho direito, de tal forma que nunca mais poderá recuperar desse braço e dessa vista ficará inteiramente cego. Esta mensagem é referente a Israel, tal como a pronunciou o Senhor, que estendeu os céus e estabeleceu os fundamentos da terra, formando dentro do ser humano o seu espírito. Farei com que Jerusalém e Judá se tornem como uma taça, de onde as nações à sua volta beberão e cambalearão como ébrios. Judá será cercada, tal como Jerusalém. Esta tornar-se-á numa pesada pedra para o mundo. Ainda que todas as nações da terra se unam para a demover, todas serão esmagadas. Nesse dia, diz o Senhor, os cavalos entrarão em pânico e seus cavaleiros enlouquecerão. Os meus olhos estarão sobre o povo de Judá, mas deixarei cegos os cavalos das outras nações. Os chefes de Judá dirão então, os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos Exércitos, no seu Deus. Nesse tempo, farei com que as famílias de Judá se tornem como tochas acesas dentro de uma floresta cheia de ramos secos, ou como um fósforo aceso no meio da palha. Incendiarão todas as nações vizinhas em redor, enquanto Jerusalém se manterá inabalável. Primeiramente, o Senhor salvará as tendas de Judá, antes de Jerusalém, para que o povo de Jerusalém e a linhagem real de Davi não se encham de orgulho com o seu sucesso. O Senhor defenderá o povo de Jerusalém, o mais fraco entre eles será como o poderoso rei Davi. E a linhagem real será como Deus, como o anjo do Senhor que vai à frente deles. Os meus planos são para destruir todas as nações que se levantam contra Jerusalém. Nessa altura, derramarei o espírito de graça e de oração sobre todo o povo de Jerusalém e me verão, a mim, aquele que trespassaram, e chorarão como por um filho único ou um primeiro filho que lhes tivesse morrido. A tristeza e o choro em Jerusalém, nesse dia, serão maiores do que a grande lamentação em Hadad de Riamon, pela morte do piedoso rei Josias, no vale de Megido. Toda a nação chorará de profunda tristeza. Cada família chorará separadamente, a família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres, e todas as demais famílias com suas mulheres. Nesse tempo, haverá uma fonte aberta para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte que os purificará da sua impureza e do seu pecado. O Senhor dos Exércitos declara, nessa altura, farei desaparecer em absoluto qualquer vestígio de culto idólatra, em toda a terra, de tal forma que até o nome dos ídolos será esquecido. A terra será varrida de todos os falsos profetas e de eleitores de Sina. Se alguém recomeçar com falsas profecias, os seus próprios pais dir-lhe-ão, tens de morrer, porque estás a profetizar mentiras em nome do Senhor. E os seus pais, que o geraram, o trespassarão assim que profetizar. Ninguém se gabará do seu dom de profecia. Ninguém trará a roupa de profeta tentando enganar o povo novamente. Não, dirão eles. Não sou profeta. Sou um trabalhador rural. A terra tem sido o meu trabalho desde a minha meninice. E se alguém lhe perguntar, então que cicatrizes são essas que tens no peito e nas costas? Responderá, são as feridas que me fizeram na casa dos meus amigos. Ergue-te, ó espada, contra o meu pastor, o homem que é meu companheiro, meu parceiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas.
Contudo, voltarei atrás e confortarei os cordeiros, tratando deles. 2/3 da nação de Israel expirarão, mas 1/3 ficará na terra. Farei passar essa terça parte pelo fogo, purificando-a tal como o ouro e a prata são refinados e purificados pelo fogo. Invocarão o meu nome e eu vi-los-ei. Direi, são o meu povo. E eles dirão, o Senhor é o nosso Deus. Senhor, eis que o dia do Senhor está a chegar, em que os teus bens serão repartidos no meio de ti. Nesse dia, ajuntarei as nações para atacar Jerusalém. A cidade será tomada, as casas saqueadas, o despojo repartido e as mulheres violadas. Metade da população será levada para o cativeiro, a outra metade será deixada no que ficar em pé da cidade. Então o Senhor sairá armado para a batalha, para combater essas nações. No dia em que os seus pés pousarem sobre o Monte das Oliveiras, a oriente de Jerusalém, esse monte fender-se-á em dois, formando-se um largo vale no meio, correndo de leste para o oeste, porque uma metade do monte afastar-se-á para o norte e a outra para o sul. Vocês escaparão através desse vale até Azal. Sim, escaparão tal como fez o vosso povo, há muitos séculos, a quando do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor, meu Deus, virá, assim como todos os santos e os anjos com ele. Nesse dia, não haverá luz, nem frio, nem gelo. Só o Senhor sabe como é isso. Não haverá dia e noite como normalmente, chegada a hora da noite, ainda será dia. Águas vivas correrão de Jerusalém, metade para o Mar Morto e metade para o Mar Mediterrâneo, correndo continuamente, tanto de inverno como de verão. O Senhor será rei em toda a terra. Haverá um só Senhor, só o seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba, na fronteira norte de Judá, até Rimon, a sul de Jerusalém, tudo será uma vasta campina. Jerusalém será exaltada, cobrindo toda a área, desde a porta de Benjamim, até ao local da primeira porta, e daí até à porta da esquina, desde a torre de Ananel até aos lagares do rei. Jerusalém será habitada finalmente em segurança e nunca mais será amaldiçoada nem destruída. O Senhor enviará pragas contra os povos que combateram Jerusalém. Tornar-se-ão como esqueletos ambulantes, sem vestígios da carne, os olhos encovados dentro do que não passa de uma caveira, a língua apodrecida dentro da boca. Ficarão cativos de pânico. O Senhor lançará o terror nos seus corações, combaterão uns contra os outros, numa luta corpo a corpo. Judá combaterá em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será confiscada, grandes quantidades de ouro, prata e de ricas peças de roupa. Esta mesma praga ferirá também os cavalos, as mulas, os camelos, os burros, e todos os outros animais no campo inimigo. Por fim, os sobreviventes das nações, que tinham subido para atacar Jerusalém, virão cada ano, para prestar culto ao Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa dos tabernáculos. Toda a nação, em qualquer parte do mundo, que recusar vir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não beneficiará de chuva. Se o povo do Egito se recusar a subir e não vier, a chuva também não virá sobre ele e suas propriedades, mas a praga com que o Senhor ferir as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Será assim que o Egito e todas as outras nações serão castigados se recusarem vir adorar. Nesse tempo, até as campainhas dos cavalos terão escritas estas palavras: Santos ao. As panelas do templo do Senhor serão tão sagradas como as taças de serviço do altar. Com efeito, todos os recipientes em Jerusalém e em Judá serão consagrados ao Senhor dos Exércitos. Todos os que se apresentarem para o culto e adoração poderão usá-los livremente, para preparar os seus sacrifícios. Não haverá mais comerciantes e exploradores no templo do Senhor dos Exércitos.